pessoal, bom dia! E aí, como estão vocês nessa manhã de quinta-feira? Tudo tranquilo? Tudo bem? Hoje a gente teve a oportunidade de aprender coisas muito legais. Primeiramente na aula de matemática com a professora Márcia, a questão dos numerais decimais é uma coisa muito importante, né, que acompanha a gente não somente na questão do dinheiro, mas para outras questões também, é um conhecimento de grande importância. E depois, com a professora Mauricéia, a gente falou um pouquinho sobre as comunidades quilombolas. Também são pessoas que deixaram a sua herança cultural espalhada aqui na nossa cidade. Essa riqueza que nós somos hoje, nós devemos também às comunidades quilombolas, né? E toda a cultura que eles trouxeram, toda a tradição. Isso é maravilhoso, esse aprendizado, esse compartilhamento da cultura. E aí a gente segue na nossa aula de hoje, comigo agora, a professora Sandra Duarte, a gente vai falar um pouquinho sobre os indígenas. Então, estou convidando vocês para a gente poder participar dessa nossa aula de hoje, que vai ser uma aula sobre os primeiros habitantes do Brasil. Exatamente, quando a gente fala indígenas, nós estamos falando nas pessoas que são literalmente nativos brasileiros. Eles que já estavam aqui antes da chegada de quaisquer povos que tenham vindo. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa aula. Nós temos a primeira imagem, né, são crianças indígenas. E a primeira coisa que a gente vai falar, assim, a gente vai se prender mais na nossa aula de hoje, sobre um pouco da cultura indígena pernambucana. Pois é, tem muita gente que só pensa que tem índio lá na Amazônia, lá longe, lá para o lado do norte do Brasil. Enganou. Não, nós temos indígenas em todo o território brasileiro. Claro, infelizmente essas comunidades e etnias indígenas, porque existem vários tipos de etnias no nosso país, não somente... porque é índio, infelizmente as pessoas generalizam, né? Elas pensam que os índios todos falam a mesma língua, que eles têm as mesmas festas, as mesmas tradições. Não é assim. Cada tribo, cada etnia indígena, ela tem a sua cultura, ela tem o seu idioma próprio, o idioma dos pais deles e as suas tradições. Então, é muito diversificada a questão dos povos indígenas aqui no Brasil em geral, tá bom? Em Pernambuco também. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e um pouco nós vamos também conhecer do passado, da história desses indígenas aqui no nosso estado, na nossa cidade também e no nosso país. Vamos seguindo. Então, olha só. Agora a gente vai conhecer os grupos indígenas pernambucanos, tá? Então nós temos aqui, ó, como grupos indígenas, os Funiô, os Cambiuá, Aticum, Chucuru, Trucá, Pancararu, Pipipã, Capinauá e Tuxá. Essas são os principais grupos indígenas que existem aqui no nosso estado, em Pernambuco, tá certo? Então, para você que só pensava que tinha pouquíssimas pessoas, não. Tem um número considerável de indígenas aqui e cada um desses povos tem, como a gente falou antes, a sua tradição, o seu idioma, o idioma dos pais deles, né? Porque, claro, a maioria deles também fala a língua portuguesa, assim como nós falamos, mas eles também prezam bastante pela cultura do seu povo. Então, cada uma dessas etnias, cada um desses grupos, eles falam idiomas próprios que vieram dos seus pais, que eles aprenderam com seus pais. Isso é importante a gente destacar. E continuar com essa cultura também, isso é muito importante, é muito valioso tudo isso. Olha só, o que aconteceu, o que a história nos fala? Que no ano de 1500, os portugueses chegaram ao nosso país e encontraram os indígenas. Oficialmente, os portugueses chegaram em 1500 e quando eles chegaram aqui, já existiam, como a gente já falou antes, os nativos da região brasileira, que eram os indígenas. Então, o que acontece? Como é que a gente sabe como tudo isso aconteceu? Ora,
Quando viam esquadras de outros lugares, de outros países, eles traziam sempre consigo um monte de gente. Não era somente um barquinho com 10 pessoas, 15 pessoas, não. Eram milhares de pessoas que vinham para cá. Dentre elas, nós tínhamos geralmente o sacerdote, né, que era o padre que acompanhava as esquadras. A gente também tinha muitos soldados, marinheiros, se era um navegante importante, então também tinha a comitiva que acompanhava ele, os assessores. Então era muita gente. Uma esquadra, geralmente, ela tinha 10, 13 navios acompanhando, né? Então, no meio dessas pessoas, no ano de 1500, veio um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. E ele tinha um papel, como o próprio nome fala, de escrever, de relatar todos os acontecimentos que tivessem naquele local. Assim que eles chegaram, o papel dele era relatar. Como naquela época não existia internet, não existia essa tecnologia que nós temos hoje, ele escrevia cartas e enviava ao rei através de outros navios que estavam ali naquela esquadra. Por isso que vinham tantos navios juntos assim, né? E aí a gente continua aqui, ó. Graças a essa carta de Pero Vaz, que foi o primeiro documento oficial do Brasil, a gente pode dizer assim, eles começaram a conhecer um pouco de como era o Brasil naquela época, de como era o Brasil de mais de 500 anos atrás. Então, que era totalmente diferente, né? A maioria das pessoas que existiam aqui eram os indígenas. Então, eles, como nativos, tinham suas tradições e Pero Vaz retratou algumas dessas tradições para a gente, tá certo? Então, não podemos esquecer também o papel dos padres jesuítas. Os padres jesuítas eram verdadeiros professores. Eles ensinavam a língua portuguesa para os indígenas e as tradições também europeias, porque eles vinham lá da Europa e tinham esse objetivo de ensinar a cultura europeia para os índios. Existia um pensamento naquela época, um pouco de discriminação, né? Então eles diziam o seguinte, a Europa é que tem um conhecimento, os povos de outros lugares não têm. Não era um pensamento legal, mas eles achavam que isso era correto na época. Aí o que acontece? Mesmo assim, os padres jesuítas também mandaram relatos para Portugal e registravam essas coisas também no Brasil daquela época. Aí a gente segue aqui, ó, falando dos indígenas que habitavam o Brasil. Como é que viviam essas pessoas? Então, eles viviam basicamente da caça e da pesca. Eles viviam dessa forma. Algumas tribos eram até nômades, eles saíam de um lugar para o outro, mudavam constantemente, conforme acabava os recursos naturais daquele lugar, eles iam para outro e assim continuavam. Mas a maioria das tribos elas já conheciam alguns tipos de cultura, né? Já plantavam algumas coisas, como por exemplo a mandioca, era um produto muito comum aqui já nessa época. Aqui temos outros exemplos também, não somente a mandioca, como o milho, o amendoim, feijão, abóbora, batata doce também, certo? Então eram produtos que algumas dessas tribos, elas já cultivavam aqui no nosso estado. E no Brasil em geral também, já desde aquela época, né? Já era uma cultura bastante avançada. Também, só tem um problema em relação a essa agricultura, que ela era um tanto rudimentar. O que significa isso, rudimentar? É uma coisa bem assim, podemos dizer, uma forma antiga de pensar, uma forma atrasada, que de certa forma prejudicava a natureza. Pois é, eles praticavam a coivara. A coivara é a queimada. Então, mas por que eles faziam isso? Eles queimavam áreas grandes de natureza, né, no caso da floresta, e depois que eles queimavam aquela parte ali da natureza, eles plantavam, faziam as suas plantações, diziam que isso era para preparar o solo. A gente sabe hoje em dia que a queimada não é legal, né? Não é uma coisa boa de fazer, mas naquela época eles achavam que era algo bem prático. E aí, nós tivemos no Brasil a visita de vários povos estrangeiros, primeiramente os portugueses, e a gente também tinha falado em aulas anteriores sobre a presença dos holandeses, certo?
E teve outros povos também, nós tivemos ingleses, tivemos os russos, isso mais para frente, né? Até a questão do frevo que a gente falou, colaboraram nessa cultura. Mas aí, nós temos uma imagem que foi retratada por... nós tivemos dois artistas grandes que vieram aqui para o Brasil da época holandesa, que eram Frans Post e Albert Eckhout. Então, graças a essas imagens, como essa que nós temos aí, eles conseguiram retratar um pouco também da vida. Não era somente o relato escrito, como fazia Pero Vaz de Caminha, mas era também através de desenhos, através de imagens, certo? Aí, voltando sobre a cultura dos índios, eles domesticavam animais de pequeno porte já naquela época, como, por exemplo, aqui, ó, o porco do mato e a capivara. Interessante, né? Aqui na nossa cultura, nos dias de hoje, a gente cria pássaros, muitas pessoas criam cachorro, gato. E os indígenas, naquela época, eles criavam porco do mato e capivara, né? Então, uma curiosidade, eles não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. É interessante, né? Quando a primeira vez, gente, os relatos falam isso, que quando eles viram esses animais, eles se espantaram e disseram, o que é isso? E ficaram assim abismados, porque nunca tinham visto esses tipos de animais. Na vida, eles nunca viram. E quando os portugueses trouxeram, foi aquela confusão, né? Todo mundo tocando aqueles animais e meio temerosos e muito com medo mesmo. Aquela coisa assustadora, sei lá que bicho é esse, sei lá que ele vai me morder, não é? E, assim, como fala aqui, eles se espantaram quando viram a galinha. Não sabiam nem para que servia esse bicho. Bom, aí nós também temos um exemplo na imagem de uma arte em cerâmica. Isso era uma coisa também muito comum entre os povos indígenas daqui. A cerâmica, ela tinha um valor muito grande, a cerâmica marajoara, principalmente, muito conhecida até hoje, viu? Até hoje é muito conhecida. Aí também o que eles faziam? Da madeira que eles retiravam da natureza, que eles quebravam tudo para fazer a coivara, eles construíam canoas, como fala aqui, ó, arcos e flechas. E também moravam em lugares chamados ocas, certo? Então esse era um modo de vida dos indígenas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos, certo? A cerâmica era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Algumas dessas tribos, alguns desses povos indígenas, eles usavam também como urna funerária. Então, eles guardavam os restos mortais dentro de potes grandes de cerâmica, certo? É uma questão de cultura mesmo, de tradição. E aí, ó, as peles de animais, como é que eles se vestiam? Os indígenas daquela época, eles se vestiam de penas, colocavam penas para os seus adornos, né, para os seus enfeites, construírem cocares e construírem outras coisas também. E uma coisa bastante interessante também que eles faziam era as peles de animais. Eles utilizavam, eles curtiam essas peles de animais para construírem também as suas vestimentas, as suas roupas. E enfeites para a tribo, a pintura do corpo, basicamente, ela era feita através de uma tinta que existe na natureza, uma tinta de cor avermelhada chamada urucum. Urucum, inclusive, você pensa, isso é coisa do passado. Passado não. Algumas tribos indígenas hoje ainda utilizam largamente o urucum, certo? E também hoje, né, no comércio, é utilizado com outras, como é que eu posso dizer assim? Ele é utilizado de outras formas, o urucum também. Bom, os indígenas atualmente, a gente falou um pouquinho sobre os indígenas do passado, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida desses indígenas hoje, no Brasil e no nosso estado também. São coisas, características que se repetem bastante entre um povo e outro, tá certo? Pernambuco, como a gente falou, a gente conheceu lá no comecinho da nossa aula, ele conta com 9 tribos indígenas. Então, como é que estão distribuídas essas tribos aqui no nosso estado?
Então, 2 delas estão fixadas no Agreste, que é mais pertinho da gente, certo? Águas Belas é um lugar que tem a tribo Funiô, é muito comum lá, nos povos de lá, nos lugares de lá. E as outras 7, Funiô e Chucuru, elas estão mais para o Agreste, né? As outras 7 tribos indígenas, as outras etnias, estão no sertão do estado, estão mais distanciados da gente, certo? A maioria dos povos indígenas ainda cultiva bastante as suas tradições e vive nas florestas ainda em nossos dias, vivendo da caça, da pesca, assim como faziam seus ancestrais. Isso é bem interessante. Eles cultivam plantas que utilizam como alimentos e medicamentos. E também usam a vegetação para construir casas e fazer objetos do cotidiano. Olha, muitas tribos, elas ainda, como eu falei antes, elas mantêm muito acesas a questão mantém muito acesa a questão da tradição, a questão da religiosidade, da cultura deles. Então, eles mantêm isso ainda, os hábitos. Já tem tribos, tem nações indígenas que estão um pouco descaracterizadas em relação ao que era antes. Algumas perderam totalmente, assim, infelizmente, né? Isso não é uma coisa boa de se falar, mas algumas perderam meio que a identidade indígena. O que precisa fazer é eles, de repente, buscarem mais a sua identidade, a identidade do seu povo, valorizar a sua cultura. E nós também precisamos respeitar isso. Alimentos básicos como mandioca, batata doce, milho, banana e abacaxi são cultivados em roçados. Animais como queixadas, antas, macacos e aves, como o mutum, são caçados para alimentação. Alguns povos usam zarabatanas com dardos envenenados para capturar a caça. A maioria usa arco e flecha e alguns também usam espingardas. Castanhas e frutas como o açaí e a pupunha são regularmente colhidas. O mel de abelha também é extraído e serve de alimento. Então, hoje, a tradição indígena até aumentou, né, em alguns lugares, essa questão do cultivo, né, da alimentação. Algumas tribos têm uma vida relativamente tranquila. Interessante é o seguinte, que muitos deles preferem tratar, se são tribos mais fechadas, que tem tribos que têm pouco contato com o público, né, com as cidades. Então, o que eles fazem? Se tem alguém doente, eles preferem tratar lá mesmo. E em caso extremo, somente é encaminhado para os hospitais ali próximos, para a cidade mais próxima. E aí a gente fala, será que existe índio somente na floresta? Será que eles vivem somente lá? Como eu falei, lá para o lado da Amazônia? Quem pensa isso está totalmente errado. Olha, como a gente falou aqui, nós temos indígenas morando no sertão do estado, lá no semiárido, naquele lugar mais quente que existe aqui, né? E nós também temos o litoral, enfim. Hoje em dia nós temos indígenas em todas as áreas do Brasil. Claro, a população hoje não é igual à população de antigamente, dos indígenas, que era bem maior. Hoje nós temos um número bastante reduzido dos indígenas, infelizmente, por uma série de coisas que aconteceu no Brasil nesse meio tempo, tá? Mas aqui, como nós podemos ver, tem índio morando até a beira-mar. Então, tem indígena, desculpa, morando até a beira-mar. Então, não existe essa coisa de você falar, só existe na floresta. Não, existe em vários lugares do nosso país, tá? Quem pensar assim está errado. Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Então, o que acontece? Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio. É quem toma conta, é a instituição que toma conta deles aqui no Brasil, né, que zela pela Organização dos Indígenas, é a FUNAI. E aprendem o português, mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. Existem até jogos indígenas que são justamente voltados para a cultura dos indígenas. É bem interessante. Tem um determinado período no ano em que eles se organizam para fazer esses jogos,
como a gente vivenciou há pouco tempo atrás, lembra que teve as Olimpíadas e agora nós vamos ter as Paralimpíadas? Pois é, entre os indígenas também existem os jogos entre eles, né? E são jogos de competição de arco e flecha, de zarabatana, tem uma competição, inclusive nessa imagem anterior que eu passei, aqui ó, é um esporte muito comum, parecidíssimo com o cabo de guerra entre eles, que eles fazem esses jogos. E tem tantas outras coisas que eles praticam lá nas tribos deles, né? São tentativas de manter viva, manter acesa a tradição desses povos. E aí, a gente vai, vou passar agora a atividade do dia, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar sobre alguma etnia de Pernambuco e escrever sobre ela, fazendo uma exposição na sala de aula. O que vocês acham? De fazer a parte escrita e ver imagens dessas etnias indígenas, desses povos indígenas que existem aqui no nosso estado. Nós vimos que existem 9, são as 9 principais. Aí os mais próximos da gente, nós temos os Funiô, que estão aqui também bem próximos. No YouTube, gente, tem um monte de vídeos e músicas tradicionais que eles cantam lá na tribo. Eu acho que vale a pena conferir, de repente fazer uma exposição legal na sala, é algo bastante interessante, vai chamar a atenção de todo mundo, tá? No mais, quero agradecer a vocês a participação, mandar um beijão para todo mundo que está curtindo as nossas aulas, isso é muito legal, a companhia de vocês, essas respostas, elas são importantes porque aí a gente vai saber, né, o que a gente está aprendendo, o que a gente pode aprender mais, tá certo? E ficar sempre aquela dica, independente se ele é quilombola, se ele é indígena, se ele é um estrangeiro, se ele veio de qualquer lugar do país ou do mundo, se nós precisamos aprender a ter o respeito pelas pessoas. É nisso que consiste o bom viver, tá bom, gente? Então, no mais, muito obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã. Beijão, ó, até a próxima, tchau! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá?
Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, estamos aqui de volta para o nosso momento lúdico. E hoje a gente vai apresentar para vocês a confecção de um instrumento musical. Por quê? Lembra que eu falei sobre os quilombolas e sobre a influência da cultura afro aqui no Brasil? E falei sobre alguns instrumentos musicais. E aí eu convidei o professor Giva para apresentar para vocês um instrumento. Qual será o instrumento, professor? Bom, hoje nós vamos construir um ganzá. Então, vamos aproveitar, lembrando, gente, olha, nós estamos aqui no estúdio de máscaras, eu e o professor, mantendo a distância segura. Vamos aproveitar para higienizar as nossas mãos com álcool gel, não é, professor? Para poder a gente fazer bem direitinho e tomar todos os cuidados que a gente sabe que é importante. Bem, vocês lembram, a gente falou sobre a questão dessa influência que os africanos trouxeram para a nossa cultura, falando sobre a dança, sobre a música e alguns instrumentos musicais. E falei, como já disse, sobre o ganzá, que é um instrumento que produz um som e que o professor Giva vai mostrar bem direitinho a vocês, como vocês podem produzir aí na casa de vocês e fazer esse som bem legal com esse instrumento. Vamos lá, professor? Vamos embora. O ganzá, ele pode ser confeccionado, na verdade ele é confeccionado ou de bambu ou de alumínio. O mais comum a gente encontrar o ganzá produzido de alumínio, mas a gente vai produzir aqui hoje um com rolinho de papel toalha e rolinho de papel higiênico. Pode ser só o rolinho de papel toalha também, a gente vai ter um tamanho legal, ou pode juntar um no outro e fazer para ficar com um tamanho maior. Pode-se também, mas eu não tenho rolinho de papel toalha, então a gente pode usar 3 rolinhos de papel higiênico. Que é bem mais fácil de encontrar, não é, professor? Isso, é bem mais fácil de encontrar o rolinho de papel higiênico. Para a gente fazer aqui o fundo, eu já trouxe um papelãozinho cortadinho, um círculo, né? Cortadinho, um círculo, que a gente vai colocar numa das extremidades. Na outra, eu já coloquei. Então tá aqui, ó, uma extremidade, passei a fita adesiva amarela e aí a gente pode decorar esse ganzá da forma que a gente quiser. Pode pintar, botar fitas, enfim. A pessoa que escolhe, cada um vai ter o seu jeito. Depende da criatividade de cada um. Exato. Então, para colocar um aqui, ó, próximo do outro, né, juntar um no outro aqui, eu vou utilizar a fita adesiva. Desse jeitinho aqui. Então, eu coloco aqui. Claro, se tiver gente em casa aí que poder ajudar, né, já facilita. Mas a gente vai tentar aqui. Vamos lá. Se não tiver a fita colorida, coloca a fita normal mesmo e enfeita com outra coisa. Coloca papel colorido, pinta. Aqui? Isso. Usa a criatividade aí em casa. Pois é. Então, vamos lá. Aqui. E vai dar certo. Vamos colocar mais fita. A gente precisa de mais, professor. Mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar e aí você passa a fita aqui. Ok, vamos lá. Que é um trabalho em equipe. Pois é. Precisa que role todo ou aqui tá bom? Acho que aí já dá. Tudo bem. Pronto, aqui já deu para segurar. Bom, para a gente fazer o som, né, para que a gente consiga fazer o som, eu vou colocar aqui dentro um pouquinho de arroz. Mas a gente pode colocar um pouquinho de pedrinhas pequenas, miçanga, tal, para fazer o som. Então eu vou colocar aqui arroz. Pode certo? colocar feijão. Pode colocar feijão também, o que a gente tiver em casa. E para fechar aqui, a gente precisa fechar a extremidade, vamos colocar mais fita adesiva. Vamos ver aqui o resultado. Vai ser como aqui? É. Eita. Passa aí a fita. Eu vou cortar e tu É vai melhor colocando, cortar, professor. corta um pedacinho dela. Aqui. Coloca aqui, puxou. Ótimo. E aqui, ó, a gente vai fixar aqui
essa outra parte, desse jeitinho. Aqui. Tá um pouquinho difícil. É fácil, gente. Vocês conseguem, não Mas a se gente chega preocupe. lá. Aqui. Pronto. Fechou. Pronto. E aqui nós temos o nosso ganzá. E o som? Será que, ó... Vamos tirar o som, professor. Olha aí, gente. Perceberam? Esse é o som do ganzá. Olha aí o movimento. E vocês já podem fazer aí a bandinha de vocês. Chamam os colegas, os irmãos, fazem os ganzás e tira aí um som legal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Produzam aí os ganzás de vocês para fazer som, fazer música em casa. Lembrando que esse instrumento musical é uma das contribuições da cultura africana para o nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado e produzam aí os ganzás. Eu quero saber depois se vocês gostaram, viu, desse som. Muito obrigado, professor Giva, muito Eu obrigado. que agradeço. Precisando é só chamar. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.